João capítulo 3. Aleluia. Podemos ler? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus e disse-lhe: bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondendo disse-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Somente até aqui, podemos assentar. Oh, glória! Recebi o convite, do pastor Grace essa manhã e fiquei tremendo, ainda estou tremendo. Mas eu falei, Senhor, eis-me aqui, porque o Senhor tem feito coisas tão lindas na minha vida, eu não posso ser egoísta, não compartilhar isso com outras pessoas, porque eu tenho entendido que o Evangelho é sobre compartilhar, amém? E eu não tinha uma palavra já escrita, não tinha nada. Não tinha nem os hinos que eu ia cantar hoje, que eu sentia que ia cantar. Mas comecei a ouvir uns louvores, que já é de costume, pela manhã. Ouço bastante louvores e o Senhor me visitou na minha casa de uma forma tremenda. Eu estava sozinha, meu pai saiu com a minha tia e Deus preparou tudo, sabe? Ele me deixou bem... Ele preparou tudo, porque Deus provê, amém? Amém. E ali eu estava louvando ao Senhor e sentindo a presença dele, chorando no sofá. E eu falei, meu Deus, os vizinhos vão ouvir, acho que eu sou maluca, porque eu não sei chorar baixo. Eu fico, ai meu Deus do céu. Mas, como eu falei, eu tenho sentido de compartilhar isso. E às vezes nem a intenção, automaticamente eu tenho compartilhado, porque o Senhor tem sido maravilhoso na minha vida mesmo, eu não merecendo. E aí o Senhor me direcionou para essa palavra. Eu não tinha estudado a fundo sobre essa palavra e eu comecei a meditar. E essa palavra fala a respeito de um homem chamado Nicodemos, como nós lemos. E esse homem era príncipe de Israel. Nicodemos era fariseu e os fariseus, eles eram observadores da lei, ou seja, eles sabiam tudo sobre a lei divina, a lei do Senhor. E eles gastavam o seu tempo, a vida deles era sobre observar a lei. E eles sabiam muito das leis. E Nicodemos era essa pessoa, Ele fazia parte do deixa eu ver aqui o nome, que é bem complicado. Sinédrio. E eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas eu fui pesquisar. O Sinédrio era uma corporação composta por 70 anciões que eles eram os caras da época, os mais sábios, os mais inteligentes, os que sabiam mais da lei, o Senhor Jesus. E uma certa vez, então assim, a gente entende que Nicodemos sabia quem era Jesus, Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia das leis nos mínimos detalhes. Só que teve uma certa vez, uma noite, que ele saiu e ele foi conversar com Jesus. Como ele era observador da lei, creio eu, não é a Bíblia quem fala, mas que ele saiu, tinha algumas dúvidas a respeito de algumas coisas, porque como ele observava a lei, ele vivia em prol daquilo, então eram várias questões, enfim. E a Bíblia fala que numa noite ele saiu ao encontro de Jesus. E ele começa a ter um diálogo com Jesus. E ele faz uma pergunta. Na verdade, antes de fazer uma pergunta para Jesus, ele já chega cumprimentando Jesus de tal forma. O versículo 2 diz: bem sabemos que é o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se tu dizes que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, ele conhecia, ele sabia quem era Jesus. Ele já ouviu falar de Jesus.
Só que nesse diálogo eu achei muito interessante que o Senhor Jesus ele foi bem objetivo no diálogo que ele teve com Nicodemos. Ele chega afirmando que reconhecia que ele era o mestre, que ele realmente era filho de Deus. E me chamou muita atenção que Jesus chega com uma resposta para ele, sem ele ter perguntado. Ele chega afirmando para o Senhor e Jesus responde com o versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, o diálogo começou, pelo que a Bíblia relata, com Nicodemos chegando para Jesus e falando: olha, eu sei quem é você, né? Tu és o filho de Deus, tu és o mestre. E eu falei assim: Jesus, o que o Senhor quis dizer com isso? E Jesus foi direto e objetivo, como eu já falei. Jesus ele conhecia a essência de Nicodemos, porque Nicodemos chegou elogiando Jesus, dizendo que reconhecia, só que Jesus conhece a essência de Nicodemos. E quando ele fala assim: oi Jesus, tudo bem? Cara, você é o cara. Aí ele falou: filho, é preciso nascer de novo. Por que isso? Os fariseus, eles eram considerados hipócritas, porque eles sabiam muito da lei, mas eles não praticavam a lei. Ou seja, eles sabiam quem era Jesus, eles reconheciam Jesus, mas eles não viviam Jesus. E quando Nicodemos, na minha concepção, chega de muita historinha, ele fala: filho, nasce de novo, porque eu conheço a sua essência. Não é nada disso, não é nada aquilo. Não é nada disso que você está falando. Eu preciso que você nasça de novo. E vamos ver no versículo 5, 6 e 7. Gente, estou nervosa, né? Dá para perceber. E versículo 5. Jesus respondeu: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhes ao dizer isso, necessário vos é nascer de novo. Só que antes disso, por que Jesus repete isso? Que Nicodemos fala assim: como pode nascer de novo? Um homem velho nascer de novo. Ou seja, Nicodemos conhecia sobre Jesus, mas ele não vivia Jesus. Quando Jesus fala de nascimento, ele fala de um novo homem, de uma nova pessoa, de uma nova criatura. Só que Nicodemos era observador da lei, ele não sabia que era nascer de novo é fundamental para a nossa salvação. E ele não sabia disso. E aí, esses versículos que eu li, Jesus está dizendo para ele: é preciso nascer de novo. E no versículo 9, quando Jesus repete para ele que ele precisa nascer de novo, ele fala: como pode ser isso? E é a segunda vez que Nicodemos pergunta isso para o Senhor Jesus. Só que, gente, como eu iniciei, Nicodemos, ele era um cara da lei. Ele sabia, né? A gente não está falando de uma pessoa ignorante da lei. A gente não está falando aqui de um cara analfabeto. A gente está falando, como eu relatei para vocês que eu pesquisei, ele fazia parte da corporação de alto poder religioso. Então, como que um cara, ele conhece a lei de Jesus e ele não sabe o principal, que é o nascer de novo, que é a regeneração? E aí Jesus no versículo 10 diz: tu és mestre de Israel e não sabes disso? E ele continua conversando com Nicodemos.
E ele fala assim: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Aqui Jesus estava dizendo: se você não crê nas coisas naturais que eu posso fazer na sua vida, como que você vai crer num lar cheio de glória, onde não haverá dor, pranto, choro, perdas? Como que Jesus vai conversar com você? Isso eu estou trazendo para o nosso mundo espiritual. Como que Jesus vai conversar conosco se a gente não crê numa coisa natural? Sabe, muitas das vezes a gente fica perdendo tempo. Eu fui essa pessoa que perdeu muito tempo, que não cria que o Senhor poderia fazer o natural. De que forma? Tamires, Deus vai te usar. Cara, impossível, não sei falar. Tamires, você vai ministrar. Impossível, eu não sei ministrar. Eu não crio, pastores, não é coisa natural. Como que Jesus vai sentar comigo e falar de uma coisa celestial? É uma coisa que não encaixa, sabe? E era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Eu não tenho como sentar e conversar com você sobre coisas celestiais se você não entende nem o beabá. E eu chorei muito, porque antes de eu chegar aqui e eu falar qualquer palavra, essa palavra rasga dentro de mim. E ali naquela sala eu falei assim: Senhor, quanto tempo eu perdi? Sabe? E Nicodemos, eu fui pesquisar, ele tinha descendência abraâmica, ou seja, ele era descendente direto de Abraão. E por ser descendente direto de Abraão, eu vi uma coisa na internet, que eu até repostei no meu story, de um pastor, que ele postou assim: Abraão, ele não recebeu a bênção, Abraão era uma bênção. Então, em Nicodemos, ao meu ver, ele vivia desfrutando da bênção da descendência dele. E eu vivia assim, gente. Eu desfrutava da graça que estava sobre onde eu fui criada. Eu desfrutava da graça de Deus sobre a vida da minha família. Só que Jesus, uma hora, ele me chamou para o individual. Jesus, uma hora, falou: eu quero fazer na sua vida. Porque a gente vê muitas... a Bíblia repetindo muitas vezes: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E teve uma hora que Deus falou assim: filha, eu quero que as pessoas reconheçam que eu sou o seu Deus. Sabe? Eu quero que as pessoas olhem para você e falem: Tamires, nossa, aquele é o Deus de Tamires que cura. Cura da depressão, cura da frustração. Porque a gente fica muito vivendo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nicodemos vivia assim. Só que ele desfrutava da graça que tinha sobre o altar. Ele desfrutava da graça que tinha sobre os pais dele, da família, da descendência dele. Interessante que ele continua pelo mesmo caminho, observando a lei. Mas ele não conhecia Jesus de fato, ele não tinha intimidade de fato. E, sabe, não é tempo mais de nós vivermos em prol das bênçãos dos outros. Eu era uma pessoa que sempre gostei muito de conversar com os mais velhos, porque eu reconheço a autoridade que Deus tem sobre a maioridade, sobre os anciãos da casa do Senhor. É engraçado que eu entrei numa igreja e todo mundo tinha medo do pastor, né, mãe? E eu conversava naturalmente com o pastor, porque, gente, por que ter medo do pastor? Sabe? É só você sentar e conversar com ele. Somos todos irmãos. E eu sempre gostei muito de estar perto de pessoas abençoadas. Por um momento da minha vida, andei com pessoas fora do propósito, que automaticamente vão te tirando do propósito. Mas eu sempre gostei de estar com os mais velhos, de ouvir a experiência dos mais velhos. Só que o Senhor me chamou para ter a minha experiência. Sabe?
ele me impactou, ele falou assim, filha, eu quero que as pessoas reconheçam na sua vida que eu sou Deus. Então, queridos, não é tempos mais de vivermos, por exemplo, a Osana, uma das minhas melhores amigas, amizade do céu, pessoa abençoada, sábia da palavra. Mas eu posso andar todos os dias com a Osana, ela pode até me influenciar. Só que a intimidade que ela tem com Deus, eu não posso ter, porque é uma coisa individual. Sabe, não é tempo mais de a gente ficar achando que por andar com pessoas que têm descendência, que têm princípios, vai nos fazer uma pessoa que conhece Jesus. O conhecer Jesus é uma coisa individual, queridos. Então Nicodemos, ele vivia assim, ele desfrutava da sua descendência branca. E como eu disse, que eu li na internet, e eu fui ler a palavra do Senhor, em Gênesis o Senhor orienta Abraão e fala, sai, e eu irei prover, te farei. E ele diz, e eu te farei abençoado. Eu abençoei, as famílias que vierem de ti serão abençoadas. Então é sobre isso que eu estou falando. Talvez você tenha um pai abençoado, uma mãe abençoada, uma tia abençoada, um melhor amigo abençoado. E você desfruta disso. Só que Jesus, você desfruta isso aqui. Jesus quer fazer você desfrutar muito além. Oh, aleluia! Jesus quer fazer você desfrutar muito além. E isso vem através do que? Do conhecimento. O conhecimento qual Nicodemos, observador da lei, descendente de Abraão, não tinha. E sabe o que eu acho incrível? Cara, ele estava conversando com o próprio Jesus. Isso aqui não é uma parábola não, gente. Ele conversou com Jesus. Aleluia! Ele andava onde Jesus estava. E ainda assim, ele não sabia o propósito. Ele não sabia o propósito, não andava no propósito da salvação. E eu andei assim muitas vezes na minha vida. Achava que... Eu estou repetindo muito isso porque isso foi o que eu vivi o tempo todo. Sabe? Dentro da igreja, vivendo com pessoas abençoadas, mas não entendia o propósito, pastor. Não entendia. Vivia desfrutando da bênção das pessoas. Eu consegui uma psicóloga, a Osana conseguiu uma psicóloga para mim. Aí ela falou assim, enfim, me abri com ela, é uma pessoa de Deus. Ela falou assim, aí eu falei, eu sou daqui da Suelen Bruno e tal. Ela conhece a Suelen. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, tá, beleza, mas e você? E seu ministério? E o seu chamado? Você vai ficar vivendo o chamado das outras pessoas? Você não vai... Eu vi que o Espírito Santo tirou ali a psicóloga e ele desceu para falar comigo. E eu estava numa luta de troco de igreja. E eu não fui com essa intenção, eu fui para me tratar. E até nisso Deus cuida, né? Da gente. Ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim, muito legal. Mas e você? Qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? Você está vivendo o seu chamado? Porque, queridos, não adianta a gente desfrutar da nossa descendência, não adianta a gente desfrutar da graça que estão sobre outras pessoas que acabam nos alcançando se a gente não tem o individual com Jesus. É uma coisa que vai ser limitada. Você vai passar ali na porta e você vai ansiar para o próximo domingo, porque eu vivi assim. Falava assim, tomara que chegue o domingo logo, né, para eu me reabastecer, ouvir os louvores, a palavra. Quando Deus olhava para mim e falava, filha, nasça de novo, filha. Nasça de novo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E eu vou ler novamente o versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode
entrar no reino de Deus. E a água, eu pesquisei também, ela era uma peça fundamental nos rituais da purificação dos judeus. Só que Jesus, ele se refere a outro tipo de água. Não era a água que eles estavam acostumados nos seus rituais. Era uma água purificadora. Uma água capaz de lavar a alma. E isso me faz lembrar de Ezequiel 47. Eu falei sobre isso aqui no domingo. Que fala um pouco dessa água. E no versículo 8 do capítulo 47 de Ezequiel, ele relata que a água descia das campinas, passava pelo deserto e encontrava o mar. E ao entrar no mar, as águas se tornavam saudáveis. Essa água, queridos, é uma água purificadora. E que mar é esse? O Mar Morto. Acho que vocês devem saber que o Mar Morto é um mar com alto nível de salinidade, ou seja, não tem como ter vida nesse mar. Só que segundo a visão de Ezequiel, ele viu que essa água descia. E quando ele entrava no mar, as águas se tornaram saudáveis. E foi essa água que entrou na minha vida. O versículo 9 diz que toda criatura vivente que passava, onde essas águas passavam, vivia. Sabe, um mar com alto nível de salinidade não tem vida quando a água, essa água que Jesus estava falando com Nicodemos, descia nas campinas e no deserto e encontrava o mar, se tornava tudo saudável. E trazendo para o mundo espiritual, é isso que o Senhor estava falando com Nicodemos e Ele quer fazer conosco. Ele quer nos tornar saudáveis. Ele quer nos trazer vida. E continuando na visão de Ezequiel, ele vai dizer que, além de gerar vida, numa coisa que não podia ter vida aos olhos naturais, o mar, essa palavra é muito forte para mim. O mar, o rio, esse rio de água viva, purificadora, produziriam peixes de mar grande. Eu falei sobre isso aqui. E eu falei, na verdade o Senhor me ensinou isso, porque eu nem sabia que tinha diferença de peixe. Peixe de mar grande não é o mesmo peixe do rio. Tô certo? Tá, meu pastor. Mas Jesus, Ele quer promover o sobrenatural na nossa vida. E quando esse rio me encontrou, quando esse rio se encontrou com a minha vida, Ele tem promovido todo dia o sobrenatural. Glória a Deus. E era sobre isso que o Senhor estava falando com Nicodemos. Ele estava querendo dizer, filho, nasce de novo. Deixa eu te lavar, sabe? Lavar sua alma. Não é o que você está acostumado todos os dias. Deixa eu lavar a sua alma. A gente tem visto isso, muitas pessoas hoje se batizando por emoção. Vou me batizar. E o batismo é um mandamento do Senhor, entende comigo? Jesus em nenhum momento ele veio para descredibilizar a lei.
Jesus, os fariseus achavam isso, mas Jesus ele só queria dizer, gente, não adianta você saber da lei se você não vive o autor dessa lei. Aleluia. Nós temos que viver o autor dessa lei. Não adianta eu saber a Bíblia de cabo a rabo. Meu Deus. Não adianta, desculpa. Porque nós precisamos viver o autor dessa lei. E era isso que o Senhor estava falando para Nicodemos. Era sobre essa água que o Senhor estava falando para Nicodemos. Jesus estava falando sobre regeneração. E como eu falei, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas, né? Pessoas com princípios que tinham alguma coisa para me passar. Mas eu não tinha o meu individual com Deus. Eu sempre necessitei muito ouvir o que as pessoas tinham para me falar. Só que existe uma promessa, e Jesus nos garante isso em 1 João capítulo 2, versículo 27, que a partir do momento que a gente conhece Jesus, Ele ministra sobre as nossas vidas. E o capítulo 27 vai dizer que não vai ser necessário que a gente ouça, que alguém nos ensine, que o próprio Espírito Santo, Ele vai nos orientar. E era isso que eu não tinha na minha vida. Eu não tinha orientação, eu não sabia ouvir a voz do Senhor. Eu não tinha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Mas isso só aconteceu quando o Espírito Santo de Deus, quando eu permiti que o Espírito Santo de Deus lavasse a minha alma. Quando eu permiti que os rios de águas purificadoras encontrassem a minha vida. E aí Ele vai lavando nossos ouvidos, vai aguçando os nossos ouvidos. E aí a gente consegue discernir a voz. Eu não estou dizendo que eu não converso mais com pessoas. O pastor Paulo Júnior, eu vivo conversando com ele. Mas há uma voz. Há uma voz que eu consigo hoje, pela misericórdia de Deus, gente, identificar de longe. Sabe? Uma voz que fala, que antes eu ficava olhando assim, de um lado para o outro, falando, gente, será que eu estou maluca? Mas era a voz do Espírito Santo de Deus. Então é isso que 1 João capítulo 2 quer dizer, que quando você conhece Jesus, Ele mesmo vai te ensinar. Aleluia. Ele mesmo vai te instruir, Ele mesmo vai te direcionar. E aí você pode conversar com alguém? Pode. Você pode perguntar a opinião? Pode. Mas há uma opinião que é acima de tudo. A opinião do Espírito Santo de Deus. E voltando para Nicodemos, ele era um fariseu. E como já foi falado, eles eram conservadores da lei. E isso fazia com que eles se sentissem superiores aos seus irmãos. Eles eram egocêntricos. E a Bíblia diz que eles se achavam o próprio Moisés. O cara. A Bíblia diz que eles se assentavam na cadeira de Moisés, está certo? Porque eles eram egocêntricos por saber a lei, por ter um nível elevado, eles achavam que as outras pessoas não valiam de nada. A Bíblia, e eles fechavam o reino de Deus para as outras pessoas. Eles colocavam um fardo tão pesado sobre o ombro das pessoas que automaticamente eles fechavam o reino de Deus para as pessoas. Só que a Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. E os fariseus iam contra a palavra de Deus. Por quê? O nosso Senhor diz: vinde a mim, todos que estão cansados,
sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, era nítido. Se alguém tivesse um pingo de conhecimento, era nítido que eles eram contra a palavra de Deus. E a gente tem vivido absorvendo tantas coisas. Porque a gente não tem a gente não sobe na árvore com o interesse de conhecer Jesus. A gente não lê a Bíblia. A gente não busca, que a gente vive sobre o que as pessoas falam para nós. E aí a gente vive com um fardo pesado. Eu vivi assim muito tempo da minha vida. Mas quando eu, de fato, me encontrei com esse Deus, quando a água purificadora encontrou a minha vida, essa palavra se cumpriu na minha vida. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia diz que eles sentavam nos primeiros lugares das seitas, que eles queriam aparecer. E eles convenciam as pessoas e eles eram chamados de rabi por entre as praças. Então a gente vê aqui que nunca foi sobre o mestre. Sabe quando Nicodemos chegou elogiando Jesus? Eu bem sei que tu és Jesus, filho, nasça de novo. Porque de fato, gente, nunca foi sobre o mestre. Nunca foi sobre o mestre. Era exatamente sobre eles, sobre o conhecimento deles, sobre promover eles. O mestre estava lá atrás e eles estavam em evidência. Por isso que Jesus nem deixa Nicodemos falar muita coisa. Na minha concepção ele fala: filho, eu conheço a sua essência. Nasça de novo, filho. Eu conheço a sua essência, não adianta. A palavra de Deus diz que Ele sonda, Ele nos conhece. Não adianta a gente fingir para Deus, a gente chegar aqui e levantar as mãos. Tu és Deus, te adoramos, Tu és o nosso Deus, Tu és Deus de milagres, Deus de promessas. Quando na verdade Ele conhece a nossa essência. Quando na verdade nós vivemos de uma forma que nunca é sobre Jesus, é sobre nós. É sobre como eu toco, como eu canto, como eu prego. Só que é necessário que eu diminua para que Ele cresça. É necessário que a gente diminua para que o Senhor cresça. E Jesus, Ele vai falar, como eu disse, eles tinham o poder de convencer as pessoas, né? Porque eles eram os sábios da lei, o povo não tinha conhecimento. E Mateus capítulo 23, versículo 8, relata isso que eu estou falando. Vós, porém, não sejais chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e de todos vós sois irmãos. O que Jesus estava querendo dizer? Não é sobre mim. O que vocês vivem, o que vocês falam, o que vocês cantam não é sobre mim. Esse egocentrismo que vocês têm não reflete a glória do meu Pai. E outra coisa, vocês são todos iguais. Vocês são todos irmãos do Senhor. No Senhor Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não olha o seu grau de escolaridade. Jesus é o nosso mestre e somos todos irmãos, amém? Amém. E continuando em Mateus capítulo 23, como eu falei, nunca era sobre Jesus, era sobre eles. E tanto que eles sentavam nos primeiros lugares, eles se promoviam. E eu já estou caminhando para o final.
Lembrando, gente, que isso aqui o Senhor me fez escrever para falar sobre isso. Além deles conhecerem a lei, eles eram dizimistas, tá? Eles eram dizimistas, eles faziam longas orações, eles oravam muito bem. Só que no capítulo 25, no versículo 25 do capítulo 23, eu já tinha lido sobre isso, mas é sempre muito duro ler isso. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Eu tenho uma experiência quanto a isso, e eu já estou terminando. Eu fiz parte de um ministério que tinha passarela. Vou explicar para vocês o que é isso. Lá tinha uma doutrina. Aí todo dia da ceia tinha passarela. O que é isso? As moças desciam e a doutrina era: saia no meio da canela e blusa longa. E tinha que ser no meio da canela, não podia nem ser abaixo, nem acima, tinha que ser no meio da canela. Só que assim, eu já sabia desse costume. Então toda a ceia, o que eu fazia? Para não ouvir reclamação do pastor, eu ia certinha na doutrina. Era o dia que eu mais observava a minha doutrina. E as moças desciam, acompanhadas de uma irmã, tinha passarela. Aí o pastor olhava e falava: tá direitinho, pode subir, pode tomar ceia. Só que o meu interior, queridos, estava assim: não vejo a hora de fazer 18 anos que eu vou meter o pé daqui. No meu interior era isso. Mas eu chegava lá na doutrina, aí eram sempre umas 4 meninas, de 4 em 4, e ele olhava e falava: não, serva de Deus, está muito na doutrina. E o meu coração, com 18 anos, eu vou meter o pé. E isso não dá pra mim, não. Só que por fora, queridos, eu estava certa na doutrina. O pastor tinha me liberado para tomar ceia. Mas por dentro, eu estava exatamente assim como diz o versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vós sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda a imundícia. E era exatamente assim que eu vivia. Vivi um bom tempo da minha vida toda certa na doutrina, as pessoas na rua achavam lindo ou que eu era maluca, mas por dentro eu era um sepulcro. E era isso que o Senhor estava falando. Não adianta vocês saberem a minha lei, não adianta vocês gritarem nas praças, orarem com orações longas, se vocês por dentro estão podres, se vocês por dentro estão sujos. Sabe aquela água que o Senhor falou para Nicodemos? Eles não tinham permitido que essa água entrasse, purificasse a mente. E era isso que acontecia na minha vida. E aí, você vai me perguntar: tá, Tamires, você falou que Nicodemos não observava a lei, mas não conhecia o Senhor. Você contou sua experiência, que você andava na doutrina. E aí, o que você me diz? Basta você crer. Crer no quê? Crer que o Senhor pode salvar a sua alma. Basta você crer nessa água que passa, que limpa. Basta você abrir o seu coração e começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando você abre o seu coração e você ouve a voz do Espírito Santo, ele vai limpando. Aquele velho vai morrendo. E tudo isso se torna para a glória do Senhor Jesus. Porque diferente do que eles viviam, a glória não era sobre Jesus, não era para Jesus. Só que a partir do momento que a gente vive o propósito de Deus, a partir do momento que a gente permite que essa água nos limpe, a gente glorifica o nome do Senhor. Porque hoje eu estar aqui foi porque essa água me limpou, me curou.
se creres, verás a glória de Deus. E essa palavra me leva ao acontecimento do milagre de Lázaro, onde Marta, sua irmã, Jesus manda ela retirar a pedra e Marta, a irmã de Lázaro, fala: Jesus, está fedendo já. Aí Jesus diz: Marta, se creres, você não crê nisso, se creres, verás a glória de Deus. Só que interessante é que não foi Jesus quem removeu a pedra, foi Marta. E muitas das vezes a gente quer que vivência de outras pessoas, amigos, retire a pedra para que tenhamos vida. Quando na verdade nós temos que ter essa atitude de remover a pedra. Porque a palavra relata que quando ele removeu a pedra, Marta removeu a pedra, Jesus falou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu com vida. Oh, glória. E o nome de Deus foi glorificado. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus fala isso. E se a gente não crê nas coisas naturais, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus. Porque Jesus, ele quer liberar o sobrenatural. Jesus, ele quer que nós tiremos a pedra para que saia vida, para que ele libere o sobrenatural sobre a nossa vida. Porque Lázaro já estava morto há dias. Só que o Senhor, ele é poderoso para gerar vida em pessoas mortas espiritualmente. Eu falo isso com muito temor, muito temor. Mas eu estava na minha casa e o Senhor me mostrava esse culto. Todos em pé adorando, no louvor. E algumas pessoas, as mãos delas estavam levantadas, mas a alma dela estava presa, sabe? Presa. Os meninos podem subir, que eu já vou louvar o Senhor. As almas delas estavam presas, com as mãos levantadas, físicas, mas com as almas presas. Meu Deus. Por quê, queridos? Porque ainda não retirou a pedra. Jesus quer promover vida. Jesus trouxe vida para mim. E não é qualquer vida, Ele nos garante a vida eterna. Ele nos garante a vida eterna. Eu não sei se vocês se frustraram na expectativa do que eu tinha para trazer, mas o que eu tenho para trazer aqui é que o Senhor, ele quer gerar vidas em nós. E essas pessoas que eu vi aqui no culto, pastores, estavam assim, as mãos estavam levantadas, mas a alma estava assim, não conseguia se libertar, não conseguia, sabe, estava morta espiritualmente. Algumas pessoas até sentadas, mortas espiritualmente. Só que nesta noite, Jesus está te dizendo: filho, creia, retire a pedra. Aleluia! Qual pedra? A pedra do egocentrismo, a pedra do egoísmo, a pedra que faz você permanecer no pecado. E a palavra diz que os nascidos de Deus não permanecem no pecado. Então não adianta a gente chegar aqui ou em qualquer lugar, levantar as mãos, tocar muito bem, falar muito bem. Porque assim como Jesus já foi cortando Nicodemos, dizendo para ele nascer de novo, o Senhor nos sonda e ele nos conhece. E essa pedra não permite que a gente seja sincero perante Jesus. E essa pedra nos mostra, e mostra para todo mundo. A gente pensa que está enganando todo mundo. Mas a palavra diz que os nascidos de Deus não permanecem no pecado. Então, nessa noite nós viemos tirar a pedra. Qual pedra? Você sabe qual é a pedra. Eu sei qual é a pedra. Que nesta noite a nossa oração seja: Senhor, liberta-me de mim.
Liberta de mim, porque o que eu quero fazer eu não faço. Sabe? Jesus nessa noite não quer mais que você saiba muito da Bíblia. Sim, você precisa ler a Bíblia, você precisa. Porque é através da palavra de Deus, pelo menos da minha vida, através da minha leitura diária, que o Senhor foi me limpando, que o Senhor foi me curando, que o Senhor foi me transformando. Exercício, leia a palavra. É assim que você tira, vai tirando a pedra. Ai, tá muito pesado, tá fedendo muito, se eu mexer aqui, retire a pedra. Porque se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Você precisa crer. Vai ser difícil tirar a pedra? Vai. Vai feder eu tirar a pedra? Vai. Por quê? Porque é a morte. A morte de muitos dias, a morte de muitos anos. Mas Jesus, Ele quer trazer vida para você. Jesus, Ele quer promover o sobrenatural na sua vida. Jesus, Ele quer te lavar, Ele quer te limpar. Querido, não sejamos como os fariseus. A gente só está perdendo tempo. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Aí a gente vai ficar perdendo mais tempo, dando uma de fariseu, de que sabe muito, de que faz muito, mas na verdade por dentro estamos mortos. Jesus quer produzir vida. Jesus quer nos dar vida. Então retire a pedra. É só isso que eu tenho para dizer nessa noite. Retire a pedra. Eu dei toda essa volta e vim parar em Lázaro, porque é realmente difícil crer em algumas coisas. Mas quando você está sensível ao voz do Espírito Santo, você crê. Você somente crê. E aí Ele vai produzindo vida. E aí Ele vai te levantando. E aí Ele vai te curando. E aí Ele vai te orientando, porque você vai identificar a voz do Espírito Santo. Porque é isso que Jesus quer fazer. Jesus, Ele quer trazer vida. Então, nesta noite nós possamos pensar e refletir sobre essa palavra. Não sejamos como Nicodemos, que andou com Jesus, mas não vivia Jesus. Nós precisamos viver Jesus. Glória a Deus. Eu não vou louvar o Senhor com hino, peço que vocês fiquem de pé. Senhor, Ele soou esse hino no meu coração, nos meus ouvidos. E é uma oração, e é isso que nós vamos fazer nessa noite. Senhor, liberta-me de mim. Sabe como você consegue isso? Eu vou falar do que acontece comigo, ouvindo a voz do Espírito Santo. Sabe como você consegue vencer esse pecado? Sabe como você consegue nascer de novo? Ouvindo a voz do Espírito Santo. Que nesta noite nós vamos orar em forma de canção, pedindo para o Senhor libertar de nós mesmos, nos libertar de nós mesmos. E aí o Espírito reinará sobre a carne. Amém? Vamos louvar o Senhor? Meus amigos podem me ajudar?
E a Bíblia diz que eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles louvaram o nome do Senhor. Eu não sei qual é a cadeia, qual é a pedra que está sobre a sua vida. Eu não sei qual é a pedra que impede de Jesus gritar: filho, venha para fora, e você vir para fora. Mas há poder no nome de Jesus. Aleluia. E sabe como você vai vencer isso? Subindo na água, conhecendo esse Deus, permitindo que a água purificadora te lave, tendo discernimento para ouvir a voz do Espírito Santo. E aí você vai louvar o Senhor. Por quê? Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Você precisa saber em quem você crê. Aleluia. E eu já ouço cadeias quebrando nesta noite. Aleluia. Pelos olhos espirituais eu consigo enxergar aquela visão que eu tive lá na minha casa, de você levantando a mão, mas a sua alma presa. De você levantando a mão, mas a sua alma querendo se libertar. Eu creio no poder desse Deus. Eu consigo, pela fé, ouvir cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando.
Louvado seja o nome do Senhor, bênção de Deus.